Eu estava preparando o almoço quando ouvi a campainha tocar. Era terça-feira, por volta das 11 da manhã, e não esperava ninguém. Minha filha Larissa ainda estava na lua de mel com o Bruno. Deviam voltar só na sexta. Mas quando abri a porta, quase caí para trás. Era ela. Minha menina estava ali, parada na soleira, com uma mala pequena na mão e o rosto... Meu Deus, o rosto dela. O olho direito estava completamente inchado, roxo, quase fechado. Tinha um corte no lábio inferior e marcas vermelhas no pescoço que pareciam dedos. Não consegui falar nada nos primeiros segundos. Só fiquei olhando para ela, sentindo meu coração acelerar e as pernas ficarem bambas. Larissa também não disse nada. Só largou a mala, entrou e se jogou nos meus braços, começando a chorar daquele jeito que parte o coração de qualquer mãe. Um choro de criança assustada, sabe? Daqueles que saem do fundo da alma. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Fechei a porta com o pé e a segurei com força, sentindo ela tremer inteira no meu abraço. Estava magra demais. Em 15 dias, tinha emagrecido uns 5 quilos, talvez mais. Consegui levá-la até o sofá e a fiz sentar. Minha cabeça estava rodando, tentando entender o que tinha acontecido. Larissa tinha casado tão feliz, tão radiante naquele vestido branco. O Bruno parecia tão educado, tão atencioso durante o namoro de 2 anos. E agora ela estava ali, destruída, com marcas de violência pelo corpo todo. Fui até a cozinha buscar um copo de água e tentei controlar minha própria respiração. Precisava ser forte para ela. Quando voltei, Larissa tinha encolhido as pernas no sofá e abraçava uma almofada contra o peito. Os olhos dela estavam vermelhos e vazios. Aquele olhar que você nunca quer ver em uma filha. Sentei ao lado dela e segurei sua mão. Estava gelada, mesmo com o calor de novembro. Esperei ela se acalmar um pouco antes de perguntar qualquer coisa. Não queria pressioná-la, mas precisava saber o que tinha acontecido. Depois de uns 10 minutos, ela começou a falar, com a voz tão baixa que tive que chegar mais perto para escutar direito. O Bruno tinha mudado completamente depois da cerimônia. Na primeira noite já tinha sido diferente. Mais frio, mais impaciente. Mas Larissa achou que era nervosismo, coisa de casamento novo. No segundo dia da lua de mel, numa pousada em Maragogi, ele começou a fazer exigências. Queria que ela não usasse biquíni na praia, que não conversasse com outros hóspedes, que ficasse só no quarto com ele. Ela tentou argumentar. Disse que tinha um combinado de aproveitar a viagem, conhecer os lugares. Foi aí que ele a empurrou pela primeira vez. Meu estômago revirou quando ela contou isso. Larissa continuou, com aquela voz quebrada, dizendo que nos dias seguintes as agressões só pioraram. Ele a xingava por qualquer coisa. Dizia que ela era uma mulher difícil, que não sabia ser esposa, que tinha sido um erro casar com ela. No 5º dia, ele a agrediu com socos e tapas, porque ela tinha demorado muito para se arrumar. Foi quando ela ficou com o olho roxo, senti a raiva subindo pela minha garganta, mas forcei para manter a calma. Larissa precisava de mim inteira, não de uma mãe histérica. Perguntei se ela tinha procurado ajuda, se tinha falado com alguém da pousada. Ela balançou a cabeça. O Bruno a trancava no quarto, não deixava ela sair sozinha. Controlava o celular dela, lia as mensagens, apagava contatos. Ela conseguiu esconder o aparelho dele apenas uma vez para me mandar uma mensagem rápida dizendo que estava bem, só para eu não desconfiar de nada. Mas o pior ainda estava por vir. Larissa respirou fundo e me contou que no 7º dia, o Bruno a acordou de madrugada com o celular dele na mão. Disse que ela ia fazer uma transferência bancária para ele. Ela não entendeu. Perguntou o que ele estava falando. Ele repetiu, dessa vez gritando, que ela ia transferir R$86 mil da conta dela para a conta dele. Naquele momento, Larissa me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse que tentou recusar. Falou que aquele dinheiro era a herança que o avô dela, meu pai, tinha deixado, que era tudo o que ela tinha guardado. O Bruno não quis saber. Pegou ela pelos cabelos, jogou contra a parede e começou a socar sua cabeça, suas costas, seu rosto. Depois pegou ela pelo pescoço e apertou, dizendo que se ela não fizesse a transferência naquele instante, ele ia matá-la e jogar o corpo no mar. Ninguém ia saber.
Eu estava tremendo quando ela terminou de contar. Minhas mãos suavam frio e meu coração batia tão forte que doía no peito. Perguntei se ela tinha feito a transferência. Larissa apenas acenou que sim, com a cabeça baixa, envergonhada. Expliquei para ela, segurando seu rosto com as 2 mãos, que ela não tinha nada que ter vergonha, que tinha feito o certo para se manter viva. O dinheiro a gente recupera, eu disse, mas ela não. Depois daquilo, segundo ela me contou, o Bruno ficou mais calmo. Conferiu a transferência, guardou o celular e foi dormir como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, continuou a agredi-la, mas de forma diferente, mais psicológica. Dizia que ela agora não tinha mais nada, que dependia dele, que se voltasse para casa seria uma fracassada, que eu, a mãe dela, ia ficar decepcionada por ela não ter conseguido segurar um casamento nem por 1 mês. Disse para ela que isso era mentira, que eu jamais pensaria assim, que minha única preocupação sempre foi a felicidade e segurança dela. Larissa chorou mais um pouco e me contou que na noite anterior tinha conseguido fugir. O Bruno tinha bebido demais e apagado. Ela pegou os documentos, colocou algumas roupas na mala e saiu da pousada sem fazer barulho. Pegou um táxi até o aeroporto, comprou uma passagem no primeiro voo para São Paulo e veio direto para minha casa. Fiquei aliviada que ela tivesse tido coragem de fugir, mas ao mesmo tempo apavorada com tudo que tinha acontecido. Minha filha tinha sido agredida brutalmente pelo homem que prometeu amá-la e protegê-la. Tinha sido roubada, ameaçada de morte, mantida em cárcere privado. E tudo isso em 15 dias de casamento. Peguei meu celular e disse para ela que ia ligar para o Roberto, o pai dela. Mesmo separados há 12 anos, ele ainda era o pai. Tinha responsabilidade. Precisava saber o que estava acontecendo com a filha. Larissa me segurou pelo braço e pediu para eu não ligar, que ele ia ficar bravo com ela. Expliquei que nada disso era culpa dela e que o Roberto tinha que saber. Liguei 3 vezes. Nas 2 primeiras, ele não atendeu. Na terceira, atendeu com aquela voz irritada de quem foi incomodado no trabalho. Nem deixei ele falar. Disse que a Larissa tinha voltado da lua de mel, que estava na minha casa, que tinha sido espancada pelo marido e roubada em R$86 mil. Falei tudo de uma vez, sem pausas, porque se parasse, ia começar a chorar também. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio longo demais. Depois o Roberto perguntou, com um tom estranho que não consegui identificar na hora, se eu tinha certeza disso, se a Larissa não estava exagerando. Senti o sangue subir para minha cabeça. Perguntei se ele estava me chamando de mentirosa, se achava que eu inventaria uma coisa dessas. Ele disse que não era isso, mas que era melhor não fazer alarde, que precisávamos conversar com calma, em família, sem envolver outras pessoas. Não entendi. Alarde? A filha dele tinha sido agredida 22 vezes em uma lua de mel. Tinha sido forçada a transferir uma fortuna. E ele estava preocupado em não fazer alarde? Perguntei o que ele pretendia fazer. Roberto suspirou e disse que ia conversar com o Bruno, que com certeza tinha uma explicação, que casamento era complicado e às vezes os 2 lados contribuíam para os problemas. Desliguei na cara dele. Não aguentava ouvir aquilo. Larissa estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era medo misturado com algo que parecia decepção, mas uma decepção profunda, daquelas que marcam para sempre. Ela me perguntou baixinho o que o pai tinha dito. Falei que ele ia ajudar, mas menti. Não queria que ela soubesse que o próprio pai tinha duvidado dela. Naquela noite, Larissa dormiu no quarto dela, que eu mantinha sempre arrumado mesmo depois que ela tinha saído de casa. Fiquei acordada até tarde, deitada na minha cama, olhando para o teto e tentando entender o que estava acontecendo. O Roberto sempre foi um homem difícil, egoísta, mas nunca imaginei que ele pudesse reagir daquela forma. Tinha algo muito errado naquela história toda. Algo que eu ainda não sabia, mas que fazia meu estômago embrulhar só de pensar. No dia seguinte, quando o sol ainda nem tinha nascido direito, meu celular tocou. Era uma mensagem do Roberto. Dizia apenas: "Não envolva a polícia. Vou resolver isso do meu jeito. Não complique as coisas, Valéria." Olhei para aquela mensagem por longos minutos, sentindo um frio na espinha. Não complique as coisas? Que coisas? Porque ele estava tão preocupado em evitar que eu tomasse atitudes. E, principalmente, porque ele parecia mais preocupado em proteger o Bruno do que a própria filha.
Na manhã seguinte, levei Larissa ao médico. Ela não queria ir. Dizia que estava com vergonha, que as pessoas iam julgar. Expliquei que precisávamos documentar as lesões, que isso era importante. Ela acabou concordando, mas ficou quieta o trajeto inteiro, olhando pela janela do carro com aquela expressão ausente. O Dr. Henrique era um clínico geral que atendia minha família há anos, um senhor de uns 60 anos, sempre muito atencioso. Quando ele viu o estado da Larissa, a expressão dele mudou completamente. Pediu licença e a examinou com cuidado, anotando cada hematoma, cada marca, cada arranhão. No total, encontrou 22 lesões diferentes pelo corpo dela. Algumas já estavam amareladas, mais antigas. Outras ainda estavam roxas e doloridas. Ele tirou fotografias, fez um relatório detalhado e sugeriu que procurássemos a polícia. Larissa entrou em pânico com a sugestão. Disse que não queria envolver autoridades, que tinha medo do que o Bruno poderia fazer. Dr. Henrique olhou para mim com aquela cara de quem está preocupado, mas não vai forçar nada. Entregou uma cópia do relatório e disse que guardássemos com cuidado, que poderia ser útil mais tarde. Também receitou alguns analgésicos para as dores e recomendou acompanhamento psicológico. Voltamos para casa e fiz um almoço leve, mas Larissa mal tocou na comida. Passou a tarde toda no quarto, dormindo ou fingindo dormir. Eu, por outro lado, não conseguia ficar parada. Minha cabeça não desligava. Ficava pensando na reação estranha do Roberto, no jeito que ele tinha falado, naquela mensagem pedindo para eu não complicar as coisas. Decidi investigar por conta própria. Peguei meu notebook e comecei a procurar informações sobre o Bruno e a família dele. Nas redes sociais, ele parecia uma pessoa normal. Fotos em churrascos, viagens, família reunida. A mãe dele, Dalva, tinha um perfil cheio de posts religiosos e frases de efeito sobre família e valores. O pai, Osvaldo, parecia ser empresário de algo relacionado à importação. Nada ali indicava qualquer problema. Mas então lembrei de uma amiga minha, a Neuza, que trabalhava em um cartório e sempre sabia de tudo o que acontecia na cidade. Liguei para ela e, sem entrar em muitos detalhes, perguntei se conhecia a família do Bruno Cardoso Amaral. Neuza ficou quieta por uns segundos e depois perguntou por que eu queria saber. Contei que ele tinha casado com minha filha e que eu estava apenas curiosa sobre a família dele. Neuza soltou um suspiro longo. Disse que conhecia sim, que a família Amaral era bem conhecida ali na região, mas não exatamente por boas razões. O Osvaldo tinha tido problemas com a Receita Federal uns anos atrás, algo sobre sonegação de impostos, mas tinha conseguido se livrar com um bom advogado. O Bruno tinha histórico de confusões em bares, já tinha se envolvido em algumas brigas, mas nunca nada que fosse oficialmente registrado. A família sempre abafava tudo. Senti meu estômago apertar. Perguntei se ela sabia de algo específico sobre o Bruno, alguma história com mulheres. Neuza ficou hesitante, mas acabou me contando que uma ex-namorada dele, há uns 4 ou 5 anos, tinha comentado com umas amigas que ele era agressivo, que tinha a empurrado algumas vezes. Mas a moça nunca formalizou nada. Sumiu da cidade pouco tempo depois. As pessoas comentaram na época, mas logo o assunto foi esquecido. Desliguei o telefone, com as mãos tremendo. Então, o Bruno já tinha histórico de violência. E a família dele tinha dinheiro e influência suficiente para abafar problemas. Como eu não tinha descoberto isso antes? Como o Roberto não tinha investigado melhor antes de aprovar esse casamento? E foi aí que uma coisa começou a fazer sentido na minha cabeça. O Roberto não tinha apenas aprovado, ele tinha incentivado ativamente. Durante o namoro, sempre que eu fazia alguma ressalva sobre o Bruno, sobre ele ser rápido demais, sobre eu achar que eles deviam esperar mais para casar, o Roberto me chamava de exagerada, de superprotetora. Dizia que o Bruno era um ótimo partido, que vinha de família boa, que ia cuidar bem da Larissa. Comecei a vasculhar minhas memórias. Foi o Roberto quem apresentou o Bruno para a Larissa. Tinha sido em um churrasco na casa dele há 2 anos e meio. Disse que o rapaz era filho de uns amigos, que achava que eles iam se dar bem. Na época, não pensei muito nisso. Achei natural, coisa de pai querendo ver a filha bem casada. Mas agora, com tudo o que estava acontecendo, aquilo ganhava outro significado. Esperei Larissa dormir naquela noite e liguei para uma prima minha, a Cida, que morava no mesmo condomínio que o Roberto.
Perguntei se ela sabia se ele tinha amizade com a família Amaral. Cida confirmou que sim, que o Roberto e o Osvaldo se viam com frequência, que inclusive tinham sido sócios em algum negócio há uns anos atrás. Algo sobre importação de peças automotivas, mas que não tinha dado muito certo. Sócios. O Roberto e o pai do Bruno tinham sido sócios, e o Roberto nunca tinha mencionado isso. Nem uma vez durante todo o namoro e noivado da Larissa, ele falou que conhecia a família do Bruno havia anos. Pelo contrário, sempre agiu como se tivesse acabado de conhecê-los, como se fosse uma coincidência feliz. No dia seguinte, quinta-feira, deixei Larissa dormindo e fui até o escritório do Roberto. Não liguei antes, não avisei. Cheguei lá pelas 9 da manhã e a secretária tentou me barrar, dizendo que ele estava em reunião. Falei que era urgente sobre nossa filha e que ele ia querer me atender. A moça ficou sem graça e acabou me deixando entrar. Roberto estava sozinho no escritório, mexendo no computador. Quando me viu, fez aquela cara de contrariedade que ele sempre fazia quando eu aparecia sem avisar. Perguntou o que eu queria, com aquele tom impaciente. Fechei a porta atrás de mim e fui direta ao ponto. Perguntei por que ele não tinha me contado que conhecia a família do Bruno havia anos, que tinham sido sócios. Vi o rosto dele mudar. Ficou mais pálido. Os olhos se arregalaram um pouquinho. Depois ele tentou disfarçar, deu de ombros e disse que não achava relevante, que tinha sido um negócio pequeno, que não tinha dado em nada. Perguntei se ele sabia que o Bruno tinha histórico de agressividade, se sabia que a ex-namorada dele tinha saído da cidade depois de ser agredida por ele. Roberto ficou em silêncio por um tempo longo. Depois, levantou, foi até a janela e ficou olhando para a rua lá embaixo. Disse, sem me encarar, que tinha ouvido alguns rumores na época, mas que eram só fofocas, que não tinha como saber se era verdade. Senti a raiva explodir dentro de mim. Gritei que ele tinha colocado nossa filha em perigo, que tinha entregue ela para um homem violento sabendo dos riscos. Ele se virou e disse, com aquela voz fria que eu conhecia tão bem, que eu estava exagerando. Que o Bruno tinha sido educado durante todo o namoro, que não tinha dado nenhum sinal de violência, que ele não podia adivinhar o futuro. Respondi que ele podia ter investigado direito, que podia ter me contado sobre a sociedade com o Osvaldo, que podia ter sido honesto. Foi então que Roberto soltou algo que me deixou gelada. Ele disse, eu devia favores ao Osvaldo, Valéria. Você não entende como o mundo funciona. Às vezes a gente precisa fazer certas coisas para manter outras em ordem. Devia favores. O que isso significava? Perguntei o que diabos ele estava falando. Roberto voltou para a cadeira dele e ficou mexendo em uns papéis na mesa, evitando meu olhar. Comecei a juntar as peças sozinha, falando em voz alta enquanto meu coração acelerava. O negócio deles tinha falhado. O Roberto devia dinheiro ou favores ao Osvaldo. E de alguma forma, de alguma maneira doentia e absurda, ele tinha oferecido o casamento da nossa filha como uma forma de acertar as contas. Ele não negou. Apenas ficou ali, sentado, olhando para os papéis. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que me apoiar na mesa. Perguntei com a voz saindo estrangulada se ele tinha vendido nossa filha. Se tinha entregue a Larissa como se ela fosse uma mercadoria para saldar uma dívida. Roberto levantou os olhos para mim e disse, sem nenhuma emoção na voz, que eu estava sendo dramática. Que tinha apenas facilitado um encontro entre dois jovens. Que o Bruno parecia gostar genuinamente da Larissa. E que ela também tinha se apaixonado por conta própria. Mas eu não era idiota. Lembrei de como ele insistiu para que eles se casassem logo. De como pagou uma parte enorme da festa de casamento sem reclamar, coisa que ele nunca fazia. Lembrei de como ele praticamente empurrou a Larissa para aceitar o pedido quando ela disse que achava rápido demais. Tudo começava a fazer sentido de uma forma horrível. Perguntei quanto ele devia. Quanto valia nossa filha na cabeça dele? Roberto se levantou irritado e disse que eu estava distorcendo as coisas, que não tinha sido assim. Que o Osvaldo apenas sugeriu que seria bom as famílias se aproximarem, se tornarem uma só, e que ele achou uma boa ideia. Que seria bom para todo mundo, inclusive para a Larissa, casar com um rapaz de uma família estabelecida. Quis saber mais. Insisti. Então, Roberto finalmente confessou que a sociedade tinha dado errado porque ele tinha feito umas transações que não deram certo, tinha usado dinheiro da empresa de forma inadequada e o Osvaldo tinha coberto os prejuízos para não precisarem declarar falência. Mas em troca, o Osvaldo disse que esperava lealdade, que um dia cobraria esse favor.
E quando o Bruno voltou ao Brasil depois de estudar fora, com 28 anos e pronto para se casar, o Osvaldo sugeriu ao Roberto que seria interessante unir as famílias. Não consegui nem responder. Saí daquele escritório sem olhar para trás, com as lágrimas escorrendo pelo rosto e o corpo inteiro tremendo. O homem com quem eu tinha sido casada por 23 anos, o pai da minha filha, tinha literalmente vendido ela. Tinha arranjado o casamento como se estivéssemos na Idade Média, como se a Larissa fosse uma peça de xadrez na vida dele. Cheguei em casa e encontrei Larissa acordada, sentada na sala, tomando um chá. Ela olhou para mim e perguntou o que tinha acontecido. Eu não sabia se contava ou não. Não sabia se ela aguentaria saber que o próprio pai tinha armado tudo aquilo, mas ela tinha direito de saber a verdade. Sentei ao lado dela e contei tudo, cada detalhe, a sociedade, a dívida, o favor cobrado. Larissa ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela apenas ficou olhando para o chá na xícara, vendo a fumaça subir. Depois, com uma voz que eu nunca tinha ouvido sair da boca dela, uma voz de quem acabou de morrer por dentro, ela disse: "Então meu próprio pai me usou para pagar uma dívida. Fui um presente para o filho do credor dele." Não soube o que responder. Apenas abracei ela e ficamos ali, as duas, chorando juntas na sala. Naquele momento entendi que não éramos só duas mulheres traídas por homens violentos e manipuladores. Éramos duas mulheres que tinham acabado de descobrir que a pessoa que devia proteger a Larissa tinha sido justamente quem a colocou nas mãos de um monstro. Quando o telefone tocou naquela tarde, era o Roberto. Atendi porque achei que ele ia pedir desculpas, que ia pelo menos tentar consertar o que tinha feito, mas não. Ele disse que eu não devia ter contado nada para a Larissa, que agora as coisas ficariam mais complicadas, que a Dalva e o Osvaldo estavam cobrando satisfações sobre o casamento não ter dado certo, que eu precisava convencer a Larissa a voltar para o Bruno, dar uma segunda chance, que casal briga mesmo no começo. Desliguei na cara dele de novo, dessa vez bloqueei o número. Larissa tinha escutado tudo. Estava em pé na porta da cozinha. Ela me olhou e perguntou: "Mãe, o que a gente vai fazer?" E eu percebi que não tinha resposta. Não sabia o que fazer. Mas sabia uma coisa: o Roberto não ia mais ditar nada nas nossas vidas. E o Bruno tampouco. De alguma forma, a gente ia sair dessa. A gente tinha que sair dessa. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Larissa mal saía do quarto. Quando saía, era só para ir ao banheiro ou pegar alguma coisa na cozinha. Não falava muito, não chorava mais. Era pior que o choro. Era um silêncio pesado, de quem está processando uma dor muito grande. Eu tentava conversar, mas ela só balançava a cabeça e voltava para o quarto. Na sexta-feira, uma semana depois dela ter voltado, a campainha tocou por volta das 3 da tarde. Fui atender e dei de cara com a Dalva, a mãe do Bruno. Ela estava sozinha, vestida com uma roupa social elegante, cabelo preso, maquiagem impecável. Sorriu para mim daquele jeito falso e disse que precisávamos conversar. Pensei em fechar a porta na cara dela, mas alguma coisa me fez deixá-la entrar. Talvez curiosidade, talvez raiva mesmo, vontade de dizer umas verdades. Ofereci café por educação, mas ela recusou. Sentou-se no sofá da sala com aquela postura ereta de quem acha que é melhor que os outros. Dalva começou falando que estava preocupada com o casamento do filho, que o Bruno estava devastado com a fuga da Larissa, que não entendia o que tinha acontecido. Eu a interrompi na hora. Perguntei se ela estava de brincadeira, se realmente ia fingir que não sabia que o filho tinha espancado minha filha 22 vezes e roubado R$86 mil dela. O rosto dela nem se mexeu. Continuou com aquele sorriso gelado e disse que jovens casais sempre têm desentendimentos, que era natural haver conflitos no início do casamento, que provavelmente a Larissa tinha exagerado alguns detalhes porque não estava acostumada com a vida de casada. Senti meu sangue ferver. Perguntei se ela estava chamando minha filha de mentirosa. Dalva suspirou e mudou um pouco o tom. Disse que o Bruno tinha contado uma versão muito diferente, que a Larissa tinha ficado histérica na lua de mel, que tinha surtado por ciúmes, que tinha quebrado coisas no quarto, que ele precisou segurá-la para ela não se machucar e que por isso ficaram algumas marcas. Quanto ao dinheiro, segundo ela, tinha sido a própria Larissa quem ofereceu transferir para ajudar com um investimento que eles fariam juntos. Eu quase ri na cara dela.
quase. Mas não tinha graça nenhuma naquilo. Era revoltante. Perguntei se ela realmente acreditava nessa história. Dalva respondeu que sim, que conhecia o filho dela, que ele era um homem de bem, trabalhador, educado, que nunca tinha levantado a mão para ninguém. Foi aí que resolvi jogar a cartada. Perguntei sobre a ex-namorada dele, a que tinha saído da cidade depois de ser agredida. Vi uma rachadura na máscara dela. Os olhos ficaram mais duros. A boca se apertou. Mas ela se recuperou rápido. Disse que aquilo tinha sido um mal-entendido, que a moça tinha inventado histórias porque o Bruno tinha terminado com ela, que foi tudo resolvido sem problemas. Resolvido. Com dinheiro, imaginei. Provavelmente pagaram a moça para sumir e ficar quieta. Senti nojo daquela mulher na minha frente. Disse para ela que minha filha tinha documentação médica das lesões, que tinha relatório, fotos, tudo, que o Bruno não ia escapar dessa vez. O rosto da Dalva ficou duro de verdade agora. Ela se inclinou para a frente e disse, com uma voz baixa mas firme, que eu não sabia com quem estava mexendo, que a família dela tinha recursos e influência, que se eu tentasse manchar o nome do Bruno, eles iam revidar, que tinham advogados muito bons e que podiam provar que a Larissa estava mentindo, que estava com problemas psicológicos, que tinha armado tudo para ficar com o dinheiro do meu ex-marido. Levantei e mandei ela sair da minha casa. Dalva se levantou devagar, pegou a bolsa e foi até a porta. Antes de sair, virou-se e disse mais uma coisa que me fez gelar. A propósito, Valéria, o Roberto sempre foi muito compreensivo com nossas necessidades. Espero que você seja tão razoável quanto ele. Bate a porta e fiquei ali parada, tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Nossas necessidades. O Roberto sempre foi compreensivo. O que mais ele tinha feito? O que mais ele tinha prometido ou concordado com essa família? Não aguentei. Desbloqueei o número do Roberto e liguei. Ele atendeu no segundo toque. Antes que ele falasse qualquer coisa, perguntei o que mais ele sabia sobre o Bruno. Se sabia que ele tinha sido violento antes. Se sabia e tinha colocado nossa filha em risco mesmo assim. O silêncio do outro lado foi a resposta que eu precisava. Depois de uns segundos longos, ele admitiu. Disse que sim, que tinha ouvido rumores mais sérios sobre o Bruno, que o Osvaldo tinha contado, num momento de bebedeira, que o filho tinha problemas com controle de raiva, mas que o Osvaldo garantiu que o Bruno tinha feito terapia, que tinha melhorado, que estava pronto para um relacionamento sério. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei como ele tinha tido coragem de arriscar assim, de colocar a Larissa na mão de alguém sabidamente violento. Roberto elevou a voz e disse que eu não entendia a pressão que ele estava sofrendo, que o Osvaldo não aceitaria um não como resposta, que se ele não colaborasse, perderia tudo, o escritório, a casa, a reputação. Então valeu a pena, eu perguntei. Valeu sacrificar sua filha para salvar suas coisas materiais? Ele não respondeu. Apenas disse que eu estava simplificando demais, que a vida era mais complicada que isso. Desliguei. Dessa vez não bloqueei o número de novo, porque sabia que ia precisar de provas de tudo o que ele estava dizendo. Subi para contar para a Larissa, mas quando passei pelo corredor, ouvi ela chorando no quarto. Não era aquele choro silencioso dos últimos dias, era um choro alto, desesperado. Abri a porta e a encontrei sentada no chão, abraçada nos próprios joelhos, balançando para frente e para trás. Sentei no chão ao lado dela e a puxei para o meu abraço. Entre soluços, ela conseguiu falar. Disse que tinha ligado para o pai, que tinha perguntado se era verdade que ele sabia dos problemas do Bruno. E o Roberto tinha confirmado. Tinha dito para ela que achava que o Bruno ia mudar, que o amor dela ia transformá-lo, que às vezes os homens precisam de uma boa mulher ao lado para melhorar. Senti vontade de matar o Roberto naquele momento. De verdade. Nunca tinha sentido tanta raiva de alguém na vida. Ele tinha jogado nossa filha nos braços de um agressor consciente de que estava fazendo isso. E ainda tinha a cara de pau de culpar ela, de dizer que era responsabilidade dela consertar o homem. Larissa chorou tanto que acabou vomitando. Levei ela para o banheiro, dei banho nela como quando era criança, vesti ela com um pijama limpo e a coloquei na cama. Fiquei ao lado até ela dormir, de exaustão mesmo. Olhei para o rosto inchado dela, para as marcas que ainda não tinham sumido completamente e fiz uma promessa silenciosa. A gente ia sobreviver a isso. Não sabia como, mas ia.
No sábado de manhã, meu celular tocou cedo. Era minha irmã, a Sílvia. Ela morava em outra cidade, mas a gente se falava com frequência. Atendi achando que ia ser bom conversar com alguém da família, desabafar um pouco. Mas mal dei oi e ela já começou. Disse que o Roberto tinha ligado para ela, contando que eu estava criando um problemão por causa de uns desentendimentos entre a Larissa e o Bruno, que eu estava exagerando, sendo dramática, não deixando os dois resolverem os problemas do casamento sozinhos. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Perguntei se ela estava de brincadeira, se o Roberto tinha contado direito o que tinha acontecido. Sílvia fez aquele barulho de quem está impaciente e disse que sim, que ele tinha contado que eles brigaram na lua de mel, que ficou feio, mas que era normal, que eu estava interferindo demais, que precisava deixar minha filha crescer e resolver as coisas dela. Contei para ela, com detalhes, o que realmente tinha acontecido: as agressões, o dinheiro roubado, as ameaças. Quando terminei, esperava que ela ficasse chocada, que se desculpasse. Mas não. Ela ficou em silêncio por um tempo, e depois disse que tinha dois lados em toda a história, que talvez a Larissa tivesse exagerado um pouco, que mulher apaixonada às vezes fica muito sensível. Não acreditei. Perguntei se ela estava me ouvindo direito. Minha filha tinha sido espancada. Tinha documentação médica, e ela estava dizendo que eu estava exagerando. Sílvia suspirou e falou uma coisa que me fez querer enfiar o telefone goela abaixo dela. Olha, Valéria, eu não estava lá. Mas o Roberto me contou que o Bruno é um bom rapaz, que vem de família boa. E você sabe como é, mulher também pode ser complicada. A Larissa sempre foi meio dramática desde pequena. Dramática. Minha filha, que mal conseguia sair da cama de tanta dor emocional, estava sendo chamada de dramática. Perguntei há quanto tempo ela sabia do esquema do Roberto com o Osvaldo, do casamento arranjado. Silêncio do outro lado. Um silêncio que falava mais que 1000 palavras. Sílvia finalmente admitiu. Disse que o Roberto tinha comentado com ela meses atrás que estava tentando ajudar a aproximar as famílias, que seria bom para a Larissa casar bem, ter estabilidade e que ele estava acertando uns negócios antigos no processo. Ela não viu problema nisso. Achou até bonito o Roberto se preocupar tanto com o futuro da filha. Percebi então que não era só o Roberto. Minha própria irmã sabia que ele estava arranjando o casamento por interesses próprios e não tinha achado errado. Tinha achado prático, esperto até. Perguntei como ela tinha coragem de ficar calada, de deixar isso acontecer sem me avisar. Sílvia se defendeu, dizendo que não era da conta dela, que era problema entre mim e o Roberto, que ela não queria tomar partido. Mas agora estava tomando. Estava do lado dele, do lado de uma família que protegia um agressor. Perguntei por quê. Porque ela estava defendendo eles e não a própria sobrinha. Sílvia ficou irritada e disse que eu estava sendo injusta, que ela só estava tentando manter a paz na família. Que divórcio depois de 15 dias de casado era uma vergonha, que a Larissa devia tentar mais, dar uma segunda chance, que todo casamento passa por dificuldades. Desliguei. Não bloqueei porque não precisava. Sabia que não ia mais ligar para ela tão cedo. Ou nunca. Fiquei ali na cozinha, olhando para o telefone na minha mão, sentindo uma solidão que nunca tinha sentido antes. O pai da minha filha nos tinha vendido. Minha irmã sabia e não fez nada. E agora, ambos estavam do outro lado, nos julgando, nos culpando. Larissa apareceu na cozinha nesse momento. Tinha escutado a conversa. Perguntou baixinho se a tia Sílvia também sabia. Só conseguia acenar que sim com a cabeça. Ela não falou nada, só encheu um copo de água e voltou para o quarto. Mas vi nos olhos dela que alguma coisa tinha quebrado. Mais uma peça da sua confiança no mundo, na família, nas pessoas que deviam protegê-la. À tarde, o telefone da casa tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina se apresentou como Dr. Caetano, advogado da família Amaral. Ele disse com uma voz educada, mas firme, que estava ligando para tratar da situação envolvendo o Bruno e a Larissa, que a família dele estava muito preocupada com as acusações infundadas que estavam sendo feitas. Infundadas. Eu ri. Não tinha nada de engraçado, mas eu ri mesmo assim, daquele jeito nervoso. Disse para ele que as acusações tinham 22 provas no corpo da minha filha,
Ele continuou no mesmo tom calmo, dizendo que entendiam que casamentos novos eram difíceis, mas que processar o Bruno por agressão seria um erro grave, que eles tinham testemunhas que diriam que a Larissa estava bem na lua de mel, que não havia sinais de violência, que inclusive tinham vídeos dela sorrindo no hotel. Claro que tinham vídeos. O Bruno devia ter forçado ela a sorrir para câmeras, para manter as aparências. Disse isso para o advogado. Ele ignorou e continuou. Falou que quanto à transferência do dinheiro, tinham comprovação de que foi feita voluntariamente, sem coação. Que a Larissa tinha digitado a senha dela mesma, que não havia como provar que foi forçada. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Senti meu estômago revirar. Eles tinham pensado em tudo. Claro que tinham. Gente com dinheiro sempre pensa em tudo. O advogado terminou dizendo que seria do melhor interesse de todos se a Larissa voltasse para casa, retomasse o casamento e esquecêssemos esse incidente desagradável. Caso contrário, eles seriam forçados a tomar medidas legais por difamação e danos morais. Desliguei sem responder. Fiquei ali parada, sentindo o peso do que estava acontecendo. Eles não iam deixar a gente em paz. Tinham recursos, tinham advogados, tinham influência. E o pior, tinham o Roberto do lado deles. Meu ex-marido tinha virado aliado dos nossos inimigos. Quando o sol começou a se pôr e a casa ficou naquela meia luz de fim de tarde, percebi que estávamos realmente sozinhas. Eu e a Larissa contra todos. E pela primeira vez, desde que tudo começou, me perguntei se a gente ia conseguir vencer essa batalha. Porque não parecia mais uma questão de justiça. Parecia uma questão de sobrevivência. O fim de semana foi tenso. Eu e Larissa mal saímos de casa. Ficamos trancadas, com as cortinas fechadas, como se estivéssemos nos escondendo. E, de certa forma, estávamos. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, a campainha tocou de novo. Olhei pelo olho mágico e vi o Roberto. Não estava sozinho. Tinha um homem ao lado dele que eu não conhecia, todo de terno, com uma pasta na mão. Abri a porta, mas não os deixei entrar. Perguntei o que queriam. O Roberto disse que precisávamos conversar, que as coisas estavam saindo do controle. O homem ao lado dele se apresentou como advogado Meirelles, representante legal dele. Senti um aperto no peito. O Roberto tinha vindo com o advogado, para falar com a própria filha. Disse que não ia conversar com eles na porta e que se fosse algo oficial, que me enviassem por escrito. Tentei fechar a porta, mas o Roberto segurou. Pediu, com uma voz que tentava parecer calma, mas tinha raiva embaixo, que eu parasse de ser difícil, que só queriam o melhor para a Larissa. Perguntei que melhor era esse, voltar para um homem que quase a matou? O advogado se intrometeu. Disse que não havia provas de tentativa de homicídio, que havia apenas alegações de minha filha, sem testemunhas, sem provas concretas, além de hematomas que podiam ter sido causados de diversas formas. Senti vontade de acertar aquele homem, mas me controlei. Disse que tinha relatório médico completo e que se eles não saíssem dali, ia chamar a polícia. Roberto mudou de tática. Suavizou a voz e disse que estava preocupado com a Larissa, que era a filha dele, que ele amava ela. Que o Bruno tinha ligado para ele dizendo que estava desesperado, que queria conversar com a esposa, pedir desculpas, tentar recomeçar, que merecia uma chance. Respondi que ele não merecia nada, que tinha perdido qualquer direito quando levantou a mão para minha filha. O advogado então soltou a bomba. Disse que a família Amaral estava considerando processar a Larissa por abandono do lar e por difamação, que ela tinha obrigações conjugais que não estava cumprindo, que as acusações contra o Bruno estavam manchando a reputação dele e que isso tinha consequências legais. Senti minhas pernas ficarem fracas. Processar? Minha filha, que foi vítima, ia ser processada? Roberto completou, dizendo que se a Larissa voltasse agora, tudo poderia ser esquecido, que ele ia convencer o Osvaldo e a Dalva a deixar para lá, que iam dar um tempo para os dois se acertarem. Mas se a gente continuasse nessa postura, as coisas iam ficar feias, muito feias. Fechei a porta na cara dos dois, tranquei e me encostei na madeira, sentindo meu coração disparar. Larissa tinha descido e estava no pé da escada, tinha escutado tudo. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cansados, e perguntou se a gente ia perder, se eles eram fortes demais para a gente. Não soube o que responder, porque a verdade é que eu não sabia.
Fui até ela e a abracei, dizendo que a gente ia encontrar um jeito, mas por dentro estava apavorada. Como duas mulheres sozinhas iam lutar contra uma família rica, com advogados, com influência, e ainda por cima com o Roberto do lado deles. Naquela tarde decidi procurar um advogado também. Não tinha muito dinheiro guardado, mas tinha alguma coisa. Fui até o escritório de uma advogada que uma amiga tinha me indicado anos atrás, a doutora Fernanda. Ela era especialista em direito de família. Contei tudo para ela. Mostrei o relatório médico, contei sobre as ameaças. Doutora Fernanda ouviu tudo com atenção, fazendo anotações. Quando terminei, ela suspirou fundo. Disse que o caso era complicado, que sim, tínhamos provas das agressões físicas, mas comprovar o roubo seria mais difícil, já que a transferência foi feita do celular da Larissa, com a senha dela. Um bom advogado poderia argumentar que foi voluntário. Quanto ao processo por abandono do lar, era uma estratégia de intimidação. Provavelmente não iria para frente, mas ia desgastar a gente. Perguntei o que ela achava que devia fazer. Fernanda foi honesta. Disse que se a gente quisesse brigar na justiça, ia ser uma batalha longa, cara e desgastante. A família deles tinha recursos para arrastar por anos. E mesmo ganhando, o que a gente ganharia? O Bruno não ia preso por uns hematomas. No máximo pagaria uma multa. O dinheiro dificilmente voltaria. E a Larissa ia ter que reviver tudo em depoimentos, audiências, provas. Ou então, ela disse, a Larissa poderia simplesmente pedir o divórcio alegando incompatibilidade. Seria mais rápido, menos doloroso. Claro que não teria a satisfação de vê-lo condenado, mas pelo menos terminaria logo. Saí dali me sentindo pior do que quando entrei, porque percebi que não havia justiça real para o que tinha acontecido com minha filha. Só diferentes graus de injustiça. Na terça-feira, as coisas pioraram. Larissa recebeu uma mensagem do Bruno. Não sei como ele conseguiu o novo número dela. Provavelmente o Roberto deu. A mensagem era longa, cheia de pedidos de desculpa, dizendo que ele tinha perdido o controle, que nunca mais ia acontecer, que amava ela, que queria outra chance. Terminava com uma ameaça sutil. Espero que você não esteja contando mentiras sobre mim. Meus pais estão muito chateados com as coisas que estão ouvindo. Larissa me mostrou a mensagem tremendo. Perguntou se devia responder. Disse que não, que bloqueasse o número de novo. Ela obedeceu, mas vi que estava assustada. E eu também estava. Eles não iam desistir. Na quarta à noite, descobri a verdade sobre os R$86 mil. Uma conhecida minha, a Elaine, que trabalhava em um banco, me ligou. Disse que não deveria estar me contando aquilo, mas que tinha visto movimentações na conta do Bruno. Os 86 mil tinham sido transferidos no mesmo dia para várias contas diferentes, em valores menores. Não eram investimentos, eram pagamentos de dívidas. Dívidas de jogo, ela suspeitava, pelo padrão das transações. Então era isso. O Bruno não tinha roubado o dinheiro da Larissa para investir ou construir algo. Tinha roubado para pagar dívidas de jogo. Era um jogador compulsivo e tinha usado a lua de mel, o momento em que ela estava mais vulnerável, para arrancar dela o que precisava. Senti uma raiva tão grande que tive que sentar. Contei para a Larissa. Ela ficou branca. Depois, vermelha. Depois começou a chorar de novo. Na quinta-feira, Silvia apareceu. Sem avisar, igual ao Roberto. Bateu na porta do meio-dia. Quando abri e vi ela ali, com aquela cara de quem vai dar sermão, quase fechei na hora. Mas ela colocou o pé na frente. Disse que precisava falar com a Larissa, que era importante. Deixei ela entrar, mas fiquei ao lado. Não ia deixar minha filha sozinha com alguém que tinha virado contra a gente. Silvia sentou na sala e chamou a Larissa. Quando ela desceu, minha irmã começou com aquele discurso de sempre. Que família é importante, que casamento é para sempre, que a gente não desiste no primeiro problema. Larissa ouviu calada. Depois perguntou, com uma voz cansada. Tia, o que você faria se fosse eu? Silvia respondeu sem pensar direito. Eu tentaria resolver. Conversaria com meu marido, tentaria entender o lado dele, faria terapia de casal, não sairia correndo no primeiro conflito. Larissa então levantou a blusa. Mostrou os hematomas que ainda estavam amarelados nas costelas. Depois mostrou as marcas no braço. Perguntou se aquilo parecia um conflito que se resolvia com terapia de casal. Silvia ficou sem graça. Desviou o olhar, mas não mudou de ideia.
Disse que excessos acontecem, que o Bruno provavelmente estava estressado, que homem às vezes não sabe lidar com emoções. Foi a gota d'água. Pedi para Silvia sair. Ela se levantou indignada, dizendo que eu estava criando a Larissa para ser fraca, para não aguentar as dificuldades da vida real, que eu estava destruindo o casamento dela por insegurança, por ciúme talvez, por não querer que ela fosse feliz. Gritei para ela sair. Ela saiu batendo a porta. Larissa desmoronou depois que ela foi embora. Disse que não aguentava mais, que todo mundo estava contra a gente, que talvez ela devesse voltar, fazer o que o Bruno queria, porque a gente não ia ganhar mesmo. Segurei ela pelos ombros e olhei nos olhos. Disse que a gente não ia desistir, que se precisasse, a gente fugia. Ia para longe, recomeçava em outro lugar, mas não ia entregar ela de volta para aquele homem. Na sexta, a situação ficou insustentável. O Bruno apareceu na rua, do lado de fora de casa. Não bateu na porta, só ficou ali, no carro dele, olhando para a casa. Fiquei apavorada. Liguei para a polícia, mas eles disseram que não podiam fazer nada, que ele estava em via pública, que não era invasão, que se ele tentasse entrar aí, sim podiam agir. Ficamos o dia inteiro de olho. Ele saiu só quando escureceu, mas o recado estava dado. Ele sabia onde a gente estava. Ele podia aparecer a hora que quisesse. A gente não estava segura nem em casa. Naquela noite, depois de botar Larissa para dormir, sentei na cozinha com uma xícara de chá e tentei pensar com clareza. Analisei a situação. O Roberto estava contra a gente. Minha irmã estava contra a gente. A família do Bruno tinha dinheiro e advogados. O próprio Bruno era imprevisível e perigoso. A justiça ia demorar e não ia dar a sentença que merecíamos. A gente não tinha para onde correr, não tinha ninguém para ajudar. Ou tinha? Comecei a pensar em quem ainda restava. Tinha uma prima, a Beatriz, que morava em Minas Gerais. A gente não se falava há uns 5 anos, desde o funeral de uma tia. Mas ela sempre tinha sido legal comigo. Morava numa cidade pequena no interior, longe de tudo. Peguei o celular e olhei para ele por longos minutos. Seria muita loucura? Ligar para uma prima que mal via, pedir ajuda, sumir? Mas enquanto pensava nisso, ouvi um barulho na rua. Olhei pela janela e vi o carro do Bruno de novo. Ele estava lá, de madrugada, só observando a casa. Senti um medo que nunca tinha sentido antes. Medo real, de que ele invadisse, de que fizesse algo pior, de que a gente não sobrevivesse. Foi nesse momento que tomei a decisão. A gente ia embora. Não importava para onde, não importava como, mas a gente não podia ficar ali, cercadas, encurraladas, esperando o próximo golpe deles. A gente precisava desaparecer. Peguei um papel e comecei a fazer uma lista do que precisaríamos. Dinheiro, documentos, roupas básicas, remédios. Calculei quanto tinha na poupança. Não era muito, mas dava para recomeçar. Pensei em como sair sem ser vista, como desaparecer sem deixar rastro. Quando o sol começou a nascer e o carro do Bruno finalmente foi embora, subi para o quarto da Larissa. Ela estava acordada, olhando para o teto. Tinha percebido que ele estava lá. Sentei na cama dela e disse, segurando sua mão, a gente vai embora daqui, longe, onde eles não possam nos encontrar. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e perguntou, e depois? O que vai ser da gente depois? Não tinha resposta. Mas sabia uma coisa, qualquer coisa seria melhor do que ficar ali, esperando que nos destruíssem completamente. Passei o sábado inteiro planejando em segredo. Enquanto Larissa dormia ou ficava no quarto, eu fazia listas, pesquisava passagens de ônibus, calculava custos. Liguei para a Beatriz. Minha prima atendeu surpresa. Afinal, fazia anos que não conversávamos direito. Expliquei a situação de forma resumida, sem entrar em todos os detalhes. Disse que eu e a Larissa precisávamos de um lugar para ficar por um tempo, longe de São Paulo, que estávamos passando por problemas familiares sérios. Beatriz não fez perguntas demais. Disse que a gente podia ficar na casa dela o tempo que precisasse. Ela morava sozinha desde que o marido tinha falecido, 3 anos atrás. Tinha um quarto de hóspedes vazio. A cidade era pequena. Cerro Azul, interior de Minas. Todo mundo conhecia todo mundo, mas justamente por isso era mais seguro. Gente estranha aparecia e logo todo mundo ficava sabendo. Agradeci com lágrimas nos olhos. Beatriz disse que era família, que a gente se ajudava, que eu não precisava explicar nada se não quisesse.
Só precisava chegar lá. Combinamos que eu avisaria quando estivéssemos a caminho. No domingo comecei a vender coisas. Coloquei anúncios discretos na internet de móveis, eletrodomésticos, tudo que tinha algum valor, mas que não dava para levar. Precisava juntar o máximo de dinheiro possível. Tinha a poupança, mas não era suficiente para recomeçar e ainda bancar a gente por alguns meses até conseguirmos trabalho. Conversei com a Larissa no domingo à noite. Contei o plano completo. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois perguntou se eu tinha certeza, se não era loucura demais. Respondi que era loucura sim, mas que ficar ali, esperando que nos destruíssem, era uma loucura pior. Ela quis saber se a gente ia avisar alguém. Disse que não. Nem o Roberto, nem a Sílvia, ninguém. A gente ia simplesmente desaparecer. Mudar os números de telefone, fechar as redes sociais, sumir. Larissa pareceu assustada, mas também aliviada, como se finalmente tivesse uma saída. Durante a semana seguinte, fui vendendo tudo discretamente. Comprei passagens de ônibus para uma quarta-feira, de madrugada, quando teria menos movimento. Separei só o essencial: roupas básicas, documentos, remédios, algumas fotos de família que tinha valor sentimental. Todo o resto ficaria para trás. Na terça à noite, um dia antes da viagem, o Roberto apareceu de novo. Dessa vez estava com a Dalva e o Osvaldo, os três juntos na minha porta. Senti o estômago embrulhar. Atendi, mas deixei a corrente na porta, só abri uma fresta. Roberto disse que precisávamos resolver aquilo de uma vez por todas, que a situação estava insustentável. Dalva se intrometeu, dizendo que o Bruno estava sofrendo muito, que não estava comendo direito, que estava tendo problemas no trabalho por causa dessa história toda. Como se eu devesse ter pena. Como se o sofrimento dele fosse comparável ao que ele causou na Larissa. Osvaldo ficou quieto, só observando com aqueles olhos frios. Roberto então fez uma proposta. Disse que se a Larissa voltasse, eles garantiriam que o Bruno faria terapia. Que iam colocar ele num tratamento sério, com psicólogo, psiquiatra, o que fosse necessário. Que dariam uma casa para o casal, longe da família, para eles recomeçarem com privacidade. E que, além disso, iam devolver metade do dinheiro, R$ 43 mil, como gesto de boa vontade. Era uma cilada. Óbvio que era. Mas tinha que fingir que estava pensando na proposta, para não levantar suspeitas. Disse que ia conversar com a Larissa, que daria uma resposta em alguns dias. Roberto pareceu satisfeito. Dalva sorriu aquele sorriso falso. Osvaldo apenas acenou com a cabeça. Foram embora. Fechei a porta e fui direto falar com Larissa. Contei da proposta. Ela ficou branca. Perguntou se eu estava considerando. Disse que não, que nem por um segundo, mas que tinha fingido para ganhar tempo, para que eles não desconfiassem que estávamos prestes a fugir. Naquela noite não dormi quase nada. Fiquei conferindo as malas, os documentos, o dinheiro. Tinha conseguido juntar cerca de R$ 53 mil com a venda dos móveis e objetos, mais os 22 mil que tinha na poupança, R$ 75 mil no total. Não era muito, mas era suficiente para recomeçar com dignidade. Na quarta-feira de madrugada, às 3 horas, chamei um táxi. Pedi para o motorista parar 2 ruas antes da minha casa. Saímos pela porta dos fundos, cada uma com uma mala. Andamos rápido pela rua escura até o táxi. O motorista não fez perguntas, só colocou as malas no porta-malas e dirigiu até a rodoviária. O ônibus saía às 5 da manhã. Ficamos esperando no terminal, escondidas num canto, com medo que alguém conhecido aparecesse. Mas não apareceu ninguém. Quando finalmente entramos no ônibus e ele começou a se mover, saindo de São Paulo, senti um alívio tão grande que comecei a chorar. Larissa segurou minha mão. Estava chorando também. A viagem durou 11 horas. Ficamos caladas a maior parte do tempo, olhando pela janela, vendo a paisagem mudar. As cidades grandes foram ficando para trás. Começaram a aparecer montanhas, fazendas, cidades pequenas. Quanto mais longe a gente ia, mais eu sentia que estávamos fazendo a coisa certa. Beatriz nos buscou na rodoviária de Cerro Azul. Tinha 62 anos, cabelo grisalho, rosto marcado pelo sol, mas com um sorriso caloroso. Nos abraçou forte, sem fazer perguntas. No caminho para a casa dela, foi mostrando a cidade. Era pequena mesmo, devia ter uns 10 mil habitantes, se tanto. Tinha uma praça central, algumas lojas, 2 igrejas, muito verde ao redor. A casa da Beatriz era simples, mas aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha,
um quintal com árvores frutíferas. Ela nos mostrou o quarto de hóspedes, que tinha preparado com lençóis limpos e flores na mesinha de cabeceira. Disse que podíamos ficar o tempo que precisássemos, que a casa era nossa também agora. Naquela primeira noite, depois que Beatriz foi dormir, eu e Larissa ficamos conversando baixo no quarto. Ela perguntou o que a gente ia fazer dali para frente. Respondi que primeiro a gente descansava, se recuperava. Depois ia atrás de trabalho, ia recomeçar. Ela quis saber se a gente não tinha medo deles nos encontrarem. Expliquei que tinha trocado nossos chips de celular antes de sair, que só o número da Beatriz sabia onde estávamos, que tinha fechado todas as redes sociais, que para todos os efeitos a gente tinha desaparecido, que eles podiam até procurar, mas não iam achar. Não facilmente, pelo menos. Os primeiros dias foram estranhos. A gente acordava tarde, cansadas demais para fazer qualquer coisa. Beatriz preparava café da manhã reforçado e não cobrava nada de nós. Deixava a gente no nosso tempo. Aos poucos, começamos a relaxar, a acordar sem medo, a respirar sem sentir o peito apertado. Depois de uma semana, Beatriz sugeriu que eu conversasse com uma amiga dela que tinha um pequeno comércio de roupas no centro. Precisava de ajuda. Fui conversar e a dona, a Conceição, me contratou na hora. Não era muito, R$ 1.200 por mês, mas era alguma coisa. Comecei no dia seguinte. Larissa demorou mais para sair de casa. Ficava ajudando a Beatriz com os afazeres domésticos, cozinhando, cuidando do quintal. Beatriz sugeriu que ela procurasse uma psicóloga. Tinha uma na cidade, a doutora Marta, que atendia pelo SUS. Larissa foi relutante no início, mas acabou indo. Depois da primeira sessão, voltou mais leve. Disse que tinha ajudado a falar com alguém de fora, alguém que não julgava. Passaram-se 2 meses. Aos poucos, fomos nos adaptando. Larissa arrumou um trabalho também, numa escola, ajudando na secretaria. O salário era baixo, R$ 1.000, mas ela gostou do ambiente. As crianças a faziam sorrir. Eu não via ela sorrir de verdade fazia tanto tempo. Começamos a fazer amizades, gente simples, honesta. A dona da padaria, o senhor da farmácia, as vizinhas da Beatriz. Ninguém fazia perguntas sobre nosso passado. Aceitavam a gente como éramos. Eu tinha esquecido como era isso. Ser aceita sem precisar explicar nada. Num final de semana, 3 meses depois de termos chegado, Beatriz propôs que fôssemos numa festa da cidade. Era aniversário de fundação. Tinha música ao vivo na praça, barraquinhas de comida. Larissa não queria ir no começo, mas eu insisti. Precisávamos viver um pouco. Foi lá que Larissa conheceu o Henrique. Ele era professor de matemática na escola onde ela trabalhava. Tinha 34 anos, era divorciado, sem filhos. Eles começaram a conversar na festa. Eu vi os olhos dela brilhando de um jeito que não brilhavam há muito tempo. Ele era gentil, respeitoso, ria das piadas dela, ouvia quando ela falava. Nos meses seguintes, eles foram se aproximando, devagar. Henrique não pressionava, esperava o tempo dela. Quando ela finalmente contou para ele o que tinha acontecido, resumido, sem entrar em detalhes, ele apenas a abraçou e disse que ela era a pessoa mais corajosa que ele conhecia. Larissa chorou nos braços dele, mas era um choro diferente. De alívio, de ser aceita, de não ser julgada. Eu também fiz amizade com algumas pessoas. Uma vizinha, a Terezinha, que era viúva igual a Beatriz, gostava de bordar. Começamos a nos encontrar para bordar juntas, tomar café, conversar sobre amenidades. Tinha o seu Antônio, dono do armarinho, que sempre tinha uma história engraçada para contar. Tinha a doutora Marta, que além de atender a Larissa, virou uma conhecida nossa, sempre simpática quando a gente se encontrava na rua. 1 ano depois de termos chegado em Cerro Azul, eu estava sentada na varanda da casa da Beatriz, que já considerávamos nossa também, tomando um café e olhando o pôr do sol. Larissa chegou do trabalho sorrindo. Disse que o Henrique tinha pedido ela em namoro oficialmente, que tinha falado com a família dele, que queria fazer as coisas direito. Perguntou o que eu achava. Olhei para minha filha. Ela tinha engordado um pouco, estava com cor no rosto, os olhos brilhavam de novo. Não tinha mais aquela expressão assustada, quebrada. Estava inteira, estava viva. Disse que se ela estava feliz, eu estava feliz. Ela me abraçou forte. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto do quarto que agora era meu, pensei em como a vida tinha mudado. Tinha perdido a casa, os móveis, a cidade onde vivi tantos anos. Tinha perdido contato com irmã,
com o ex-marido, com várias pessoas que achava que faziam parte da minha vida. Mas tinha ganhado paz, tinha ganhado liberdade. Tinha ganhado a chance de recomeçar sem o peso de uma família tóxica nas costas. E, principalmente, tinha salvado minha filha. Isso era o que importava. O resto era só coisa. E coisa a gente recupera, constrói de novo, substitui. Mas a vida não. A dignidade não. A paz não. Fechei os olhos e dormi tranquila. Pela primeira vez em mais de um ano, dormi sem pesadelos. 2 anos se passaram desde que chegamos em Cerro Azul. A vida tinha se acomodado numa rotina boa, saudável. Larissa estava noiva do Henrique. Tinham marcado o casamento para dali a 4 meses, uma cerimônia pequena, só família próxima e amigos. Ela estava radiante, planejando cada detalhe com empolgação. Ver ela assim, feliz de verdade, fazia tudo ter valido a pena. Eu tinha crescido no trabalho da Conceição. Agora era gerente da loja. Cuidava das compras, do caixa, de tudo. Ganhava R$ 2.500, mais comissão. Não era uma fortuna, mas dava para viver bem. Tinha alugado um apartamento pequeno para mim, perto da casa da Beatriz. Queria dar privacidade para minha prima, que já tinha nos acolhido demais. Mas a gente se via todo dia. Tinha até começado a namorar. Nada sério, mas estava saindo com o seu Marcos, dono da marcenaria. Era viúvo, tinha 58 anos, era calmo, trabalhador, gentil. Levava as coisas devagar. A gente ia ao cinema da cidade vizinha, jantava junto às vezes, conversava bastante. Eu tinha esquecido como era bom ter companhia de alguém que te tratava com respeito. Foi numa quinta-feira de tarde, eu estava na loja organizando umas peças que tinham chegado, quando meu celular tocou. Era um número de São Paulo que eu não conhecia. Pensei em não atender, mas algo me fez atender. Do outro lado, uma voz feminina perguntou se eu era a Valéria Peixoto. Confirmei, com o coração acelerando. A voz se apresentou como Camila, uma sobrinha distante do Roberto. A gente tinha se visto algumas vezes em festas de família, mas não éramos próximas. Camila disse que tinha conseguido meu número com muita dificuldade, que tinha ligado para várias pessoas até achar alguém que sabia onde eu estava. Disse que estava ligando para me avisar que o Roberto tinha tido um AVC, um derrame cerebral, 3 dias atrás. Estava no hospital, grave, mas estável. Os médicos diziam que ia sobreviver, mas que teria sequelas. Talvez não voltasse a andar direito, a falar direito. Fiquei em silêncio, processando a informação. Camila continuou dizendo que o Roberto estava pedindo para ver a Larissa, que estava arrependido, que queria se desculpar antes que fosse tarde demais. Agradeci a ligação e disse que ia pensar no assunto. Desliguei. Fiquei ali parada no meio da loja, segurando o celular, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva pelo que ele tinha feito, pena pelo estado dele, dúvida se deveria contar para a Larissa ou não. Conceição percebeu que algo estava errado. Me mandou para casa mais cedo. Quando cheguei no apartamento, liguei para a Larissa. Contei sobre a ligação. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou o que eu achava que ela devia fazer. Respondi que era decisão dela, que eu ia apoiar qualquer escolha. Ela disse que precisava pensar. Naquela noite, Larissa apareceu no meu apartamento. Trouxe o Henrique junto. Sentamos os 3 na sala e conversamos por horas. Larissa disse que não sabia se conseguia perdoar o pai, que o que ele fez tinha sido imperdoável, mas que também não queria carregar peso na consciência se ele morresse e ela não tivesse pelo menos ouvido o que ele tinha para dizer. Henrique, que até então só conhecia a história de forma resumida, ouviu tudo naquela noite. Os detalhes que Larissa nunca tinha contado para ninguém. Quando ela terminou, ele segurou a mão dela e disse que ia apoiar qualquer decisão dela, mas que se fosse com ele, não iria. Que gente que vende a própria filha não merece perdão, não importa o quanto esteja arrependida agora. Larissa chorou. Disse que tinha medo de se arrepender tanto de ir quanto de não ir. Eu disse para ela que não existia escolha certa ou errada, que qualquer coisa que ela decidisse ia ter que viver com as consequências, mas que ela precisava escolher o que ia deixar ela dormir em paz à noite. No fim de semana, Larissa decidiu. Não ia. Disse que o Roberto tinha feito a escolha dele 2 anos atrás, quando preferiu saldar dívidas a proteger a filha. Agora ela estava fazendo a escolha dela, de proteger a própria paz, a própria saúde mental, que não devia nada para ele,
que o perdão, se viesse algum dia, viria no tempo dela, não no tempo dele. Liguei para a Camila e avisei. Ela tentou argumentar, disse que o Roberto estava muito mal, que poderia não ter muito tempo. Respondi que a Larissa tinha tomado a decisão e que precisávamos respeitar. Camila desligou chateada. 2 semanas depois, a Camila ligou de novo. Dessa vez tinha mais notícias. O Roberto tinha tido outro AVC, menor, mas que complicou o quadro. Estava numa UTI. E tinha mais. A situação financeira dele estava péssima. Descobriram que ele tinha feito mais negócios com o Osvaldo nos últimos anos, todos mal sucedidos. Estava endividado, o apartamento ia ser tomado pelo banco, não tinha mais nada. A família estava tentando juntar dinheiro para pagar pelo menos o hospital. Perguntei sobre o Bruno e a família dele. Camila soltou um suspiro longo. Disse que as coisas tinham desandado completamente por lá também. O Bruno tinha se casado de novo, 8 meses depois que a Larissa foi embora. Uma moça de família rica, a Natália. O casamento durou menos de 6 meses. A Natália tinha prestado queixa dele por agressão, tinha provas, testemunhas, tudo. Tinham aberto o processo criminal. O Bruno estava respondendo na justiça, podia pegar até 3 anos de prisão. E tinha mais. O Osvaldo tinha investido todo o dinheiro que tinha, incluindo os R$86 mil da Larissa, num negócio que acabou sendo uma pirâmide financeira. Perderam tudo. A empresa faliu. O Osvaldo estava sendo processado por vários credores. Tinham perdido a casa, os carros, tudo. Estavam morando num apartamento alugado pequeno, passando dificuldades. A Dalva tinha tido problemas de saúde, pressão alta, diabetes, estava debilitada. Desliguei o telefone e fiquei sentada no sofá, absorvendo tudo aquilo. Era quase impossível de acreditar. Todos eles, que tinham tanto poder, tanto dinheiro, tanta influência, tinham desmoronado completamente. E não tinha sido por causa de nada que eu ou a Larissa tivéssemos feito. Tinha sido por causa das próprias escolhas deles, das próprias ações deles. Contei tudo para a Larissa naquela noite. Ela ouviu em silêncio, sem expressão no rosto. Quando terminei, perguntei o que ela estava sentindo. Ela pensou por um tempo e respondeu: nada. Não sinto nada por eles. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. É como se fossem pessoas que eu conheci numa vida passada e que não fazem mais parte de quem eu sou. E era verdade. A gente tinha deixado aquela vida para trás. Tinha construído uma vida nova, com pessoas novas, em um lugar novo. O que acontecia em São Paulo, com aquelas pessoas tóxicas que um dia foram nossa família, não nos afetava mais, não nos tocava. 3 meses depois, a Camila ligou pela última vez. O Roberto tinha falecido. O segundo AVC tinha causado complicações, ele tinha ficado internado por semanas, mas não resistiu. O enterro seria no dia seguinte. Ela queria saber se a gente ia. Agradeci por avisar e disse que não, que desejávamos paz para ele, mas que não íamos ao enterro, que a Larissa precisava seguir em frente, não voltar para trás. Camila pareceu entender. Disse que respeitava a decisão e que qualquer coisa, se a gente mudasse de ideia, ela estava ali. Quando contei para a Larissa sobre a morte do pai, ela não chorou. Apenas ficou quieta por alguns minutos, olhando pela janela. Depois disse que ele tinha feito as escolhas dele, tinha vivido a vida que escolheu, e que as consequências tinham sido dele também. Que ela desejava que ele encontrasse paz onde quer que estivesse, mas que não ia fingir uma dor que não sentia. O casamento da Larissa com o Henrique foi lindo. Uma cerimônia pequena na igreja da praça, com 30 pessoas, seguida de um almoço num restaurante local. Larissa estava deslumbrante no vestido simples de noiva, sorrindo de verdade, feliz de verdade. Henrique chorou quando ela entrou. Eu também chorei, mas de alegria. Durante a festa, olhei ao redor. Estava a Beatriz, minha prima que nos acolheu quando mais precisávamos. A Conceição, que me deu trabalho e confiança. As amigas que fizemos, a Terezinha, a Marlene, a Joana. O seu Marcos, que segurava minha mão debaixo da mesa. A família do Henrique, que tinha recebido a Larissa de braços abertos, sem julgamentos. A doutora Marta, que ajudou tanto na recuperação dela. Eram todas pessoas verdadeiras, que gostavam da gente pelo que éramos, não pelo que podíamos oferecer. Que nos respeitavam, nos apoiavam, nos queriam bem, sem segundas intenções. Era uma família escolhida, construída, não imposta pelo sangue.
E percebi então que a gente tinha ganhado. Não da forma que eu imaginava no começo, quando ainda achava que justiça era ver eles sendo punidos, condenados, humilhados. A gente tinha ganhado de uma forma muito mais profunda, muito mais verdadeira. A gente tinha escolhido a gente mesma, tinha escolhido a própria felicidade, a própria paz, a própria dignidade. E ao fazer isso, tinha deixado eles para trás, presos nas próprias armadilhas que criaram. O Roberto perdeu a filha, a saúde, o dinheiro, tudo, porque escolheu lealdade a credores em vez de lealdade à família. O Bruno perdeu tudo porque escolheu violência em vez de respeito. O Osvaldo e a Dalva perderam tudo porque escolheram proteger um filho agressor em vez de ensinar valores verdadeiros. A Silvia ficou sozinha com seus julgamentos, tendo perdido a irmã e a sobrinha por escolher lados errados. E a gente? A gente tinha escolhido a liberdade e ganhado tudo o que realmente importava. Meses depois do casamento, numa tarde de sábado, eu e Larissa estávamos sentadas na varanda da casa da Beatriz, tomando limonada e vendo os netos da vizinha brincarem na rua. Larissa estava grávida de 3 meses, esperando uma menina. Ia se chamar Helena. Do nada ela me perguntou: "Mãe, você acha que a gente fez a coisa certa? Fugindo, sumindo, deixando tudo para trás?" Olhei para ela. Estava com a mão na barriga, um sorriso suave no rosto, os olhos brilhando de expectativa pelo futuro. Estava viva, estava feliz, estava livre. Respondi: "Fiz o que qualquer mãe faria. Protegi minha filha. Escolhi você acima de tudo. E olha onde a gente está agora. Você vai ter uma família sua, verdadeira, construída no amor e no respeito. Sua filha vai crescer cercada de gente boa. Você está feliz. Eu estou feliz. Então sim, filha, a gente fez a única coisa certa." Ela sorriu e apoiou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo os pássaros cantarem, sentindo o vento fresco da tarde, vivendo um momento simples mas perfeito. E entendi então que vingança não é fazer o outro sofrer. Vingança verdadeira é viver bem, apesar do mal que tentaram te causar. É construir felicidade em cima das ruínas que tentaram criar na sua vida. É escolher a paz quando quiseram te deixar em guerra. É ser livre quando tentaram te aprisionar. A gente não precisou destruir ninguém. Eles se destruíram sozinhos. A gente só precisou sair do caminho e deixar as consequências naturais das ações deles fazerem o trabalho. E enquanto eles afundavam no peso das próprias escolhas erradas, a gente subia. Leve, livre, feliz. Era isso que importava. E era tudo o que a gente sempre precisou. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.